Estamos de volta, agradecendo mais uma vez a presença aqui da nossa psicóloga Elaine Chaves. Prazer revê-la, viu, Elaine? A Elaine, gente, ela está falando sobre algo muito importante, né? Dar limites é amar e preparar a criança para o mundo. Chegou uma perguntinha muito interessante. Beijo para você, viu? Antônia Silva deixou um recadinho aqui no Instagram. Ela disse que tem muita dificuldade com o filho. Ele está acima do peso. E aí ela diz aqui, Tati, ele come bem e ele come com vontade. E aí ela não consegue dar esses limites. Isso acontece muito também em relação aos doces, né? Você até comentou no bloco anterior, às vezes uma bolachinha ou outra, um docinho ou outro, mas de fato tem mães que todos os dias e em vários momentos do dia acabam cedendo e oferecendo, né, aqueles lanchinhos não tão saudáveis. O excesso de peso é um problema e você dar limites para a criança envolvendo comida, eu entendo as mães, né? Não é fácil. Isso. É duro, né? Você fica com dó da criança, né? Às vezes a criança está ali comendo com gosto, né? Com a vontade, você precisa limitar, né? Só que é interessante, nesse caso, que a mãe ela consiga conscientizar o filho, conversar junto com uma nutricionista, para poder mostrar para ele que aquilo ali vai fazer mal. Então, limitar, né? Então, o que eu sempre digo, tudo precisa ser combinado e conversado. A criança, quando a mãe chega e fala, não, você não vai comer isso agora, isso assusta, ela já estava com a expectativa. Agora, quando tudo é conversado e colocado antes, então a mãe coloca, não, filho, você vai comer doce assim, 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 você vai comer tal lanchinho só no fim de semana. Ele já se prepara psicologicamente para isso. Então, é interessante que a mãe, ela consiga colocar o limite, porque é a saúde da criança, mas a boa técnica é conversar antes, explicar quais os prejuízos da questão da obesidade e deixar tudo programado, né? Tem a hora de comer doce, tem a hora de comer lanchinho. Ela vai se organizar para isso, né? E uma coisa muito interessante, não só para criança, mas para adulto, né? Eu percebi muito isso em casa, experiência própria. Quando você se propõe alguma coisa, mas aí você tem aquilo na sua casa. No começo, é muito difícil você resistir. Se você não tem, você não vê, você não lembra, você passa, né, com mais facilidade, né, por esse processo. Agora, se, por exemplo, se você se propõe, não vou comer doce durante a semana, só de final de semana, só que você ou seu filho abre o armário e vê o doce no armário, vê o doce na geladeira, é muito difícil esse autocontrole. Com o passar dos anos, com a maturidade, né, você começa, de fato, a priorizar outras coisas e até consegue controlar de uma maneira mais tranquila. Mas a criança ou adolescente é muito difícil, ele sabendo o que tem no armário e na geladeira, ele, não vou comer só no final de semana. Exatamente. Né? E parece que aí toda hora aguça mais ainda a vontade. Talvez seja uma dica boa, o pai ou a mãe diminuir a quantidade, né, dessas guloseimas em casa. Ótimo tudo isso que você colocou. Se a gente pensar a nível neurológico, a gente tem as chamadas funções executivas. Essas funções executivas, dentre elas, tem uma chamada controle inibitório, que é o controle de impulsos também. É eu me organizar e me planejar para fazer daquela forma. Então, quando a gente pensa nessa questão de não ter o estímulo, de alguma forma, no início, para as crianças, isso auxilia, que ela vai ter uma noção disso depois que ela for amadurecendo, né? Então, é uma boa dica, né? O que ela não vê, ela não vai ter aquele impulso em querer comer, né? Então, isso é interessante. Mais fácil, né? Isso. Entre aspas aí, passar Verdade. por esse momento. Quero muito agradecer, viu, gente? Os pais muitos elogiando aqui a entrevista, dizendo que o bate-papo, né, vai ajudar aí. Não é fácil educar, principalmente nos dias de hoje, né? Mas a gente sabe que cada pai, cada mãe também sabe a realidade em que vive, tem as suas próprias limitações, mas que a gente sempre possa buscar o melhor para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. Exatamente. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, tem aí alguma última orientação, alguma dica, né, até de controle emocional para esses pais, de fato, às vezes desabituarem, né, aquela coisa de sempre falar sim, de sempre ceder para a criança, até para que essa criança não domine a situação, porque como você disse, a questão da hierarquia é fundamental, em empresas ou dentro de casa, e a criança tem que saber que lá na casa quem manda
são os pais. Exatamente. Eu acho que a principal questão é refletir sobre o futuro do filho, né? Se eu digo não, eu estou ensinando ele a lidar com o mundo, a lidar com o trabalho, a lidar com as outras pessoas, a ter respeito, a ver o limite do outro também. Então, acho que a principal questão é entender que o filho, ele vai crescer, ele vai ter que lidar com outras questões. Se eu faço todos os desejos dele, o Mário Cortella mesmo diz, direitos não são deveres. Então, é preciso sempre lembrar disso, direitos não são deveres. Então, ele precisa começar a vivenciar frustrações, vivenciar nãos, para ele se desenvolver bem na vida. Como você mesmo colocou, né? Dar limite é amar e preparar para o mundo. Se eu não digo o não agora, futuramente, nem podemos falar nem só futuramente. Na escola, por exemplo, ele já vai agir com agressividade, com o coleguinha, com o professor, se ele não faz aquilo que ele deseja. Então, o mais importante de tudo isso é poder refletir sobre isso para conseguir falar um não com mais firmeza para o filho. Com segurança, e passar essa segurança. Exatamente. Né, a gente vai divulgar todos os contatos da nossa especialista. Quem quiser, de repente, tirar uma dúvida, ou quem está passando por algum momento, né, mais difícil aí, em alguma fase de crescimento e desenvolvimento do filho em casa, vocês têm total liberdade, então, de falar. Quero mais uma vez agradecer a presença hoje da Erlaine Chaves, ela que é psicóloga e especialista em neuropsicologia infantil. Obrigada, viu? Sempre um prazer recebê-la. E como a voz dela acalma a gente, né? Eu que sou ligada 220, sou agitada, fala, gostou, deu até uma acalmada boa aqui hoje, viu? Prazer recebê-la sempre. Todo meu. Até breve. Até. E ó,